Olá, povo de Deus, graça e paz, meus queridos. Como que vocês estão aí entre lutas e vitórias? Eu espero que vocês estejam todos bem aí, pela graça do Senhor. Eu quero compartilhar aqui uma historinha com você, uma história bíblica, né? E para que a gente tire algumas lições. Na verdade, eu quero passar para vocês algumas lições que eu tirei para a minha vida e estou muito feliz com essas lições aqui. O Senhor, Ele não nos deixa nunca, nunca, nunca desamparados. E eu quero recapitular com vocês, né? Relembrar, que eu sei que vocês conhecem essa história muito bem, né? A história de Davi, né? O qual foi grandemente perseguido aí pelo rei Saul, né? Quantos de nós aí muitas vezes não passamos por perseguições também, e elas vão se intensificando cada vez mais, né? E eu achei muito interessante que eu estava lendo aqui no primeiro livro aí de Samuel, no capítulo 18. E aqui no versículo 15 vem falando que Saul, ele tinha, na verdade Saul tinha inveja de Davi, né? E aqui está nos dizendo assim, que Saul, ele temia Davi pela sabedoria que ele tinha, a sabedoria que Davi tinha, né? Então, quando Saul via que Davi se portava com sabedoria, ele temia Saul. Gente, que coisa esquisita, né? Você vê uma pessoa se portando com sabedoria e aí você fica com temor. Aí vem logo o quê? A inveja, os ciúmes. E isso aconteceu aqui na vida de Davi. E quem não conhece a história de Davi, né? Como ele foi perseguido injustamente, porque ele era um inocente. Então, justamente por Davi se portar ali com sabedoria, ele, né, o rei Saul, teve ciúmes de Davi e começou a temer Davi. E ele temendo Davi, ele começou a fazer o quê? Perseguir Davi. Ele falou assim, eu vou matar esse homem. E a raiva dele se intensificou ainda mais, meus irmãos, quando a sua filha, né, quando ele descobriu que sua filha amava Davi. Então Saul, ele já não gostava de Davi, tinha ciúmes, tinha inveja, tinha temor de Davi, porque ele sabia que Deus estava com Davi e não estava mais com ele, né? E aí ele descobre que a filha dele amava Davi, e aí a raiva dele ficou ainda maior, né? E ele realmente procurou matar Davi, né? E uma certa vez, ele aí já procurando matar Davi fugiu, né, com a ajuda aí, né, de Mical, que era a filha, né, de Saul, né, com a ajuda dela, ele conseguiu fugir, porque ele ficou sabendo que o rei Saul iria matá-lo. E Saul fez, sabe o quê? Saul, depois que descobriu, né, que Davi tinha fugido, e Davi foi lá, está perto ali de Samuel, né, e aí Saul descobriu, né? E quando ele descobriu, ele mandou mensageiros. Isso está no versículo 20, já no capítulo 19, versículo 20. Então Saul enviou mensageiros para o quê? Para apanhar Davi, para que levasse para ele, que ele ia matar Davi. E aí, como Davi estava com Deus, olha, presta atenção aí, meus irmãos, é aqui que eu quero chegar. Como Davi estava com Deus, ele estava sob as asas paternas, nenhum mal iria acontecer com ele. Né? Será que nós estamos hoje debaixo das asas paternas? Só os filhos obedientes estão amparados aí pelas asas do Pai. Então, meus irmãos, quando Saul mandou os mensageiros foram lá, eles foram para pegar Davi, né? E para matar Davi. Sabe o que aconteceu? Quando os mensageiros chegaram lá, eles começaram, o Espírito de Deus desceu naqueles mensageiros que foram capturar Davi, e eles começaram, sabe o quê? Profetizar. Eles foram para matar, apanhar para matar, né? Capturar Davi para poder matá-lo, e aí de repente o Espírito desceu sobre aqueles homens que foram capturar Davi, e eles começaram o quê? Profetizar. Ah, que coisa linda! E aí, eles mataram Davi? Não permitiu, eles ficaram lá profetizando. Saul ficou sabendo, sabe o que ele fez? Mandou outros mensageiros, falou para outros mensageiros, vai lá, que aqueles ali não funcionou não, vai lá, captura, né, Davi, que eu vou matá-lo, eu quero matá-lo. E aí, pela segunda vez, aqueles mensageiros foram lá, e sabe o que aconteceu com eles? Novamente, chegaram lá e foram o quê? Receberam ali o Espírito novamente e começaram a profetizar.
Saul já estava indignado com isso, mandou pela terceira vez outros mensageiros: olha, vai lá, vocês vão conseguir, captura que eu vou matar Davi agora. E aí novamente, meus irmãos, os mensageiros chegaram lá e de novo o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles começaram a profetizar. Saul ficou furioso com aquilo, né? Porque Saul não conseguiu capturar Davi, ninguém conseguia capturar. Porque o pai estava protegendo. Quão importante para nós hoje, povo de Deus da última geração, sermos protegidos pelo pai. E aí, o que aconteceu? Saul falou assim: ah, é? Ninguém consegue capturar Davi? Pois eu mesmo agora vou lá e vou capturar Davi e eu vou matá-lo. Sabe o que aconteceu quando Saul chegou lá, onde Davi estava? O Espírito Santo baixou nele também e ele também começou a profetizar, ainda fez pior, tirou a roupa, ficou nu, um dia todo e a noite toda nu, ainda ficou profetizando. O Espírito de Deus, meus irmãos, não permite que o inimigo toque no servo do Senhor. Isso é muito lindo, gente, isso é muito grandioso. Agora, o que a gente precisa entender dessa história, entender disso tudo? Vamos trazer para a nossa vida hoje, para a nossa realidade? Sim, vamos lá. Tá, eu quero essa proteção que Davi teve. Você quer? Você quer? Existe uma condição. Davi, ele estava andando ali segundo a palavra do Senhor, né? Ele era segundo o coração de Deus. Então, enquanto ele estava sendo um filho obediente, a proteção do pai estava sobre ele. Então, meus irmãos, é muito fácil ser protegido por Deus. Obedecer. E aí, lendo aqui essa história, né, de como Davi foi livrado, né, por 4 vezes da morte, o Espírito de Deus não deixou, né, que ele morresse ali nas mãos de uma pessoa que estava sendo injusta com ele. Davi era um homem justo, puro, consagrado a Deus. Deus não permite que o inimigo mate o filho dele dessa maneira assim, né? Então, o que aconteceu? Beleza, Saul não conseguiu matar Davi. E aí eu estava lendo aqui nesse livro aqui, que agora é meu livro de cabeceira, eu achei muito legal isso aqui, né? Mente, Caráter e Personalidade. Achei bem legal que já tem gente aí comprando o livro, pessoas já compraram o livro, já começaram a ler depois dos vídeos anteriores. Nossa, que legal! Eu tô amando esse livro, eu amo todos, né? Todos que eu pego eu amo, mas esse aqui é o meu livro noturno e tem sido muito legal. E aí, gente, eu tava lendo aqui, isso tá na página 33, começa na 32 e vai até a 33. Nos diz o seguinte: Jesus, ele declarou positivamente a seus discípulos que a sua santa lei, né, a santa lei de Deus, ela pode ser violada de muitas maneiras, né? Mesmo por pensamentos, sentimentos, desejos, bem como por palavras e atos. Meus amados, quem vai estar sob a proteção de Deus é o filho obediente. É o filho de Deus que guarda a lei dele. E a lei de Deus, ela pode ser violada por muitas maneiras. Acontece que a gente dá muita atenção à violação da lei por atos. É uma pessoa que cometeu o adultério, é uma pessoa que matou outra pessoa, é uma pessoa que foi lá e deu um tapa na cara de outra pessoa. Não é só isso, não são só atos. E é aí que eu me detive, porque assim, a gente, para solicitar, para clamar, né, a presença de Deus em nossa vida, o poder dele na nossa vida, a gente tem que ser um filho obediente. E quando eu li isso aqui, me tocou, porque gente, olha só, eu posso estar quebrando a lei de Deus de muitas maneiras, não são só ações. Eu posso estar quebrando por pensamentos. Gente, pensamentos. Quando a gente fala assim, eu posso estar quebrando a lei de Deus por pensamentos, aí eu acho que muitas pessoas vão logo direto a pensamentos, sei lá, obscenos, né? Pensamentos impuros. Não é só isso, gente, é todo tipo de pensamento errado. Se eu penso mal do meu irmão, é um pensamento errado, eu estou quebrando a lei de Deus. Se eu penso mal do meu irmão, vocês estão entendendo que são coisas minuciosas que pode estar tirando a proteção de Deus da nossa vida? Sentimentos, eu posso pecar, quebrar a lei de Deus por sentimentos. Eu posso ter um sentimento ruim no meu coração pelo meu irmão. Oh, meus queridos irmãos, como isso tem acontecido no nosso meio, amados. Ninguém com sentimento ruim no coração vai entrar nas mansões celestiais.
É momento agora de abandonar esses sentimentos ruins também. Não são só ações. Muitas vezes eu não dou um tapa na cara do meu irmão, mas eu estou alimentando no meu coraçãozinho sentimentos ruins pelo irmão. Tem irmãos brigando dentro da igreja por causa de um hino, porque não cantou o hino que ele quis, porque não cantou o hino que ele escolheu. Meu Pai do céu, a que ponto estamos chegando, meus irmãos? Despertem, despertem, despertem. Vamos deixar de ser melindrosos, meus amados. O nosso Pai está voltando, nós queremos estar no céu com Ele. Não entraremos nas mansões celestiais com sentimentos ruins. Amados, a gente tem sentimentos de ódio pelos irmãos. A gente fica, muitas vezes, querendo que ele se dê mal. Ele fez uma coisa, não fez, passou isso na comissão, não foi do jeito que eu queria, mas vai dar tudo errado. Não, meus irmãos, o nosso coração agora tem que ser o coração de Jesus Cristo. Amor pelos irmãos. Não escolheu o seu hinozinho, irmão, não tem problema, deixa da outra vez, de outra vez. A gente precisa crescer, amadurecer na nossa fé cristã. Somos ainda muito meninos, muito infantis, muito crianças, meus irmãos. E outra forma de pecar também contra a lei de Deus são os nossos desejos. Que tipo de desejos nós estamos tendo? Os desejos do nosso coração são desejos puros? Nós, muitas vezes, desejamos mal a outras pessoas, né? Às vezes a gente não comete um ato errado, mas aqui dentro está tudo podre, meus irmãos. Na cabecinha, os sentimentos e os pensamentos estão podres. A gente precisa melhorar isso e muito. A gente tem muito que crescer. E pelas palavras, amados, palavras, né? Palavra já é aquela coisa que você já coloca para fora, não é igual o pensamento, o sentimento e o desejo, que está tudo por dentro, interno. Esses males eu ainda vejo piores, que são piores, né? Porque às vezes você tem palavras bonitas, pregações lindas e maravilhosas, né? Atitudes boas, atos bons para com os irmãos, mas por dentro é rancor, é coisa ruim, tem erva daninha lá dentro do coração, tem que arrancar, meus irmãos, pela raiz, né? Então, palavras também, por palavras a gente pode transgredir a lei de Deus. E eu vou colocar uma coisa muito importante aqui: palavras inadequadas estão sendo muitas vezes pronunciadas por nós, que nos dizemos povo de Deus, que nos consideramos povo de Deus. Palavras inadequadas, piadas que não são adequadas, né? Palavras torpes que não deveria estar em nossos lábios. Que Deus purifique os nossos lábios com brasas vivas, meus irmãos, para que as palavras que saiam da nossa boca, dos nossos lábios, sejam palavras de pureza, palavras de um verdadeiro cristão. E ainda vou além, né? Além das nossas palavras no dia a dia, em todos os dias da semana, no mês inteiro, no ano inteiro, a vida inteira, deve ser palavras puras, principalmente ainda, né? Ainda mais no dia sagrado. Quantas palavras erradas estamos pronunciando no dia do Senhor? As nossas palavras inadequadas já são inadequadas durante a semana. No sábado, então, que deveria ser palavras mais puras ainda, relacionados aí às questões religiosas, espirituais, a gente está com palavras baixas no dia do Senhor. Meus irmãos, pergunto eu a vocês, tem como receber a proteção que Davi recebeu, vivendo a vida que estamos vivendo? Claro que não, meus amados. Mudanças radicais precisam acontecer na nossa vida. E é por isso que aqui, já mesmo livro aqui, na página 8, nos diz o seguinte: pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em seus maus costumes. Amados, falar mal dos outros é um mau costume, e se a gente não tomar uma decisão de reformar radicalmente, esse mal vai estar arraigado em nosso coração. E quando criar raiz, meus irmãos, haja enxada para capinar essa maldade do coração, viu? Enquanto tá pouquinha, que você pode arrancar com a mão, tá mais fácil, depois vai ficar mais difícil, viu, meus irmãos? Então, essa reforma, quando a gente fala de reforma em todas as áreas da vida, é pela falta de uma decisão firme, meus irmãos, decisão firme em se reformar o quê? Radicalmente. Tá escrito aqui, essa pessoa é radical, mas tá escrito aqui, ó, é por falta de uma decisão firme de se reformar radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em seus costumes. Então, quem tem o costume de falar mal dos outros,
de ficar, né, disseminando aí comentários que não devia ser comentados. Gente, vamos largar a vida dos outros de mão. Eu tô falando para mim também, pense que não. Quando eu vejo, tá lá um comentário, tá comentando uma coisa, daí a pouco já entrei no comentário, o que eu tenho a ver com isso? Pelo amor de Jesus Cristo, não vem falar de ninguém. Eu também não quero falar de ninguém, não pergunto de ninguém não, porque eu quero saber da minha vida. Eu tô com um monte de coisa aqui para arrancar do meu coração, eu vou lá querer me preocupar com a vida do outro. Eu devo me preocupar com a vida do meu irmão se for para ajudá-lo. Se não for ajudar, zíper na boca. Então, meus irmãos, vamos tomar essa decisão firme de nos reformarmos pelo poder de Deus radicalmente. É reforma na área da saúde, é reforma na língua, para parar de falar o que não deve, reforma na guarda do sábado, reforma no vestuário, reforma na maneira de agir. O nosso caráter todo tem que ser alterado, meus irmãos. Se nós quisermos hoje termos proteção do Senhor e ainda mais, proteção ainda maior no tempo de angústia, temos que reformar radicalmente a nossa vida hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês e vamos reformar, meus irmãos, porque o Senhor há de nos proteger. Em nome de Jesus.